Na semana passada eu fiz uma ameaça para vocês. Vocês se lembram? Eu falei que a pregação não terminaria domingo e que, portanto, vocês teriam que me ouvir mais 1 ou 2 domingos. E eu estou aqui hoje para cumprir a ameaça. O pastor Alberto, até poderia pregar, mas eu tinha feito a ameaça. Eu falei, eu tenho que cumprir. Como bom baiano, eu tenho que cumprir a ameaça que eu prometi. Então vocês vão ter que me aturar, mas eu prometo que domingo que vem eu não vou falar para vocês. Tá bom? Combinado? Então, é só hoje. Nós iniciamos, domingo passado, uma reflexão acerca de mudanças na nossa vida. O tema da nossa meditação é: revolucione a sua vida. E quando nós falamos em revolução, nós falamos em alguma coisa forte, poderosa, um acontecimento, que provoca mudanças radicais e repentinas. Mas nós imaginamos às vezes equivocadamente, porque nem sempre a revolução é um acontecimento instantâneo, repentino, e que causa as mudanças rapidamente. A revolução ela pode acontecer de um modo silencioso, ela pode acontecer paulatinamente, e geralmente estas revoluções que acontecem paulatinamente, que acontecem dentro de um processo, são aquelas que trazem os efeitos esperados, produzem os resultados desejados e duradouros. Nós temos tido hoje muitos encontros que prometem revolucionar as vidas das pessoas, mas aí logo nós percebemos que não passa de balela e de blá blá blá. Por exemplo, existe um movimento chamado G12, talvez você já tenha ouvido falar, já tenha lido, ou até já tenha participado deste movimento. Dentro do G12 existe uma estratégia de culto, de reuniões, de células, que não tem nada a ver com doutrina, com heresia ou não. O problema dentro deste movimento são algumas questões que são ensinadas, mas eles pregam tudo o que as pessoas gostariam que acontecesse nas vidas delas, porque nós queremos que as coisas aconteçam nas nossas vidas, mas tem 2 coisas importantes aí. Primeiro, nós não queremos ter trabalho, nós queremos que aconteçam por conta dos outros, de alguma ação externa. Nós queremos que as mudanças aconteçam na nossa vida como resultado de uma operação que venha de fora para dentro. Nós não estamos dispostos a trabalhar e não queremos que pagar o preço para isso. E a segunda coisa importante que acontece nesse negócio, que tem a ver com o que nós esperamos, é que nós não gostamos de ter paciência e esperar que as coisas aconteçam na nossa vida. Nós somos imediatistas. Nós queremos que aconteça logo, que seja agora ou ontem. Nós queremos um negócio como o jornal lá, agora. Tem que ser agora, tem que ser para já. E não é assim. E este movimento G12, ele tem um trabalho chamado o encontro. O encontro é um negócio misterioso, um negócio assim meio que secreto. E aí já me levanta uma suspeita, porque Jesus disse em João capítulo 3, que todo aquele que faz o bem, vem para a luz, para que as suas obras sejam vistas, porque são feitas em Deus. Aquele que faz o mal, ele faz na escuridão, faz nas trevas, faz por debaixo do pano, faz no oculto, faz escondido, porque ele não quer que seja descoberto. E aí o G12 faz então, este pessoal envolvido com este movimento, fazem estes encontros, e convidam as pessoas, e eles não podem, ou eles não querem falar absolutamente nada do que acontece lá. E as pessoas que participam do encontro também, geralmente é um encontro de 3 dias, em uma chácara, em um sítio, em um lugar afastado. As pessoas que participam deste encontro, elas também devem assumir o compromisso de não compartilhar com ninguém nada do que acontece lá. Mas aí, como nós somos curiosos, e Deus também tem o seu jeito de trabalhar, nós acabamos descobrindo algumas coisas do que acontece lá no encontro. Claro que não descobrimos através dos simpatizantes, porque se você perguntar para alguém, a única resposta é assim, você fala, como que foi lá? A resposta é, foi tremendo, foi tremendo. Então é uma tremedeira só, parece que tem Parkinson nesse negócio, ou tem Parkinson ou tem pacto, que nós não sabemos, o que acontece lá, que as pessoas não podem falar. Foi tremendo. Mas aí nós acabamos descobrindo algumas informações. Teve um pastor, tinha que ser batista para fazer esses negócios, que bancou o espião. Ele se infiltrou no meio do pessoal e falou, não, eu quero ir, eu quero participar lá do encontro, para ver o que acontece. E depois ele escreveu uma apostila, e essa apostila foi vendida aí durante algum tempo em várias livrarias. E através deste material e de outras informações,
nós fomos adquirindo lá algumas informações. E uma das coisas que esse pessoal prega, por exemplo, que esses 3 dias de acampamento lá no sítio com eles, equivale a cerca de 1000 cultos na igreja, no templo. Os efeitos, os benefícios que você vai tirar de lá, equivalem a 1000 cultos. Então, veja que maravilha, que coisa extraordinária. Você teria que ficar vindo para o culto paulatinamente todos os dias, sem faltar um dia da semana, durante 3 anos, aproximadamente, para que você pudesse experimentar o que eles prometem que acontece lá em 3 dias. E as pessoas lá passam por uma espécie de lavagem cerebral, e é uma coisa muito forte. Lá uma das coisas que acontece assim, que as pessoas relatam todos os pecados dos quais elas se lembram, porque o problema são aqueles que não nos lembramos. Elas escrevem lá numa folha de papel todos os pecados, todos os defeitos, todos os erros dos quais elas se lembram. Depois tem lá uma fogueira. Nós vamos fazer uma fogueira lá no sítio no dia 3 à noite. Vamos fazer uma grande fogueira lá, mas não é para isso não, porque para depois não dizer que no meio batista não tem fogo. Vai ter fogo lá. Faz uma grande fogueira, e à noite, e lá assim, eles não podem conversar entre eles, compartilhar, o negócio é tudo no segredo, é eu e Deus, é o encontro, E aí à noite, se reúnem lá em volta da fogueira, e cada uma das pessoas que fizeram aquela lista, com seus pecados, elas vão diante da fogueira, vão orar ali, entregando seus pecados a Deus. Enquanto elas oram, elas amassam aquela folha de papel, e depois que elas terminam a oração, elas atiram aquela folha no fogo, e aí então seus pecados foram queimados e foram apagados, e elas estão limpas para sempre. Ou seja, o sacrifício de Jesus foi à toa. O que ele fez na cruz não tem eficácia nenhuma, se eu preciso ter que passar por todo este processo, e os meus pecados só serem tirados no momento em que são queimados na fogueira. O que Cristo fez não presta para nada. Mas sabe por que surgem estas coisas? Porque as pessoas, nós em geral, gostamos de facilidades. Nós gostamos de situações confortáveis para nós. Nós gostamos de que as coisas que nós desejamos para nós aconteçam rapidamente, aconteçam assim, no estalo. E não é assim. Tem que ter paciência. Veja o versículo 14, que é o mesmo texto que nós lemos na semana passada, do capítulo 14 aí de Jó, porque Jó diz assim: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Aí tem a interrogação, ele está fazendo uma pergunta, mas na sequência ele diz: todos os dias do meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Esperaria. Você conhece um pouco da história de Jó, e sabe que uma das características de Jó, ou a principal, qual que é a principal característica de Jó? Paciência. E quando ele está falando que esperaria a mudança dele, ele não está dizendo que ele esperaria porque a situação está boa e confortável. Ele está dizendo: eu esperaria durante toda a minha luta, toda a minha labuta, todo o meu sofrimento. Na semana passada eu especifiquei um pouco sobre isso, e falei também sobre esse nosso desejo e anseio por mudanças. Nós queremos que aconteçam mudanças sim na nossa vida. Nós queremos que a vida na nossa casa melhore, que o nosso casamento melhore, apesar que tem alguns que estão querendo que piore, porque logo acaba logo esse negócio. Tem gente que parece que já viu aquele negócio de político de oposição, quanto pior melhor. Se você está nessa, você está fora do projeto de Deus, você está desenquadrado dos propósitos de Deus para a sua vida, porque o natural e o normal é nós querermos a melhora, a mudança, querermos o aperfeiçoamento das coisas, e não que elas se deteriorem ainda mais, que elas se compliquem ainda mais, que elas piorem, além do que já estão ruins. Então, todos nós esperamos e desejamos mudanças, e eu falei sobre algumas mudanças que podem acontecer e que acontecem na nossa vida. Especifiquei que Deus é um Deus que está sempre operando mudanças, e quer e pode fazer isso na nossa vida sempre. Falei das mudanças circunstanciais, que são aquelas mudanças que independem de nós, independem da nossa ação, da nossa atitude, da nossa postura ou da nossa reação. Falei das ações de Satanás para criar para nós
situações, problemas, lutas, e de repente parece que está tudo bem, aí acontece algo que muda tudo, sem que nós esperássemos, sem que nós imaginássemos, e sem que tivéssemos criado alguma coisa para que aquela situação acontecesse, mas o inimigo armou, preparou, forjou lá alguma coisa, e de repente acontece lá um sofrimento, um fracasso, um prejuízo, uma agressão, uma perda, e aí nós começamos a amargar uma situação ruim. São mudanças drásticas, geralmente estão relacionadas com dor e sofrimento, e que nós não temos controle sobre elas, e por isso precisamos confiar em Deus, ter uma vida de vigilância, de cuidados, sempre para não cairmos nos laços e nas armadilhas de Satanás. E por último, eu falei de mudanças que devem acontecer como resultado da nossa posição e da nossa postura, e é neste ponto a ênfase que eu quero dar nesta noite. Eu quero destacar esta necessidade de nós mesmos nos movermos e sermos os principais causadores da grande revolução e da grande mudança na nossa vida. Amém? Porque esperar as mudanças é uma coisa. Agora, para que aconteçam algumas mudanças importantes na nossa vida, depende muito de nós. Tem muitas situações na nossa vida que jamais mudarão se nós não fizermos nada para que elas mudem. Existem muitas questões na nossa vida que dependem da nossa posição, da nossa postura, do nosso querer, da nossa dedicação, do nosso empenho, da nossa força de vontade. E aí é onde começa a nossa grande luta, porque muitas vezes nós até tentamos mudanças e fracassamos, tentamos melhorias e não conseguimos. E por isso eu terminei a nossa meditação na semana passada falando sobre a necessidade da mudança do meu eu, da transformação do meu ego, do meu ser, para que então as demais mudanças possam acontecer. Porque muitas vezes nós fazemos um esforço danado e não conseguimos sair do lugar. O que acontece conosco? O que acontece que nós não conseguimos melhorar como pessoas? Ou às vezes tentamos que as pessoas fiquem melhores e elas também não mudam, não melhoram. Estabelecemos metas e fracassamos. Colocamos dentro do nosso coração propósitos e eles não acontecem, não os realizamos. O que acontece conosco? E aí a questão é uma só. Jesus Cristo disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Enquanto não houver uma mudança de natureza, enquanto não houver transformação do ser, nós jamais conseguiremos experimentar e praticar mudanças na nossa vida. Amém? Enquanto nós formos pessoas que não experimentaram o toque de Deus, a transformação do Espírito Santo na nossa vida, nós não vamos ser nada. Como eu disse hoje pela manhã na escola bíblica, às vezes a nossa luta é para termos maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores, patrões melhores, empregados melhores, mas enquanto não nascer de novo, não vai ser melhor. Enquanto não houver transformação de vida, nós vamos continuar lutando, e como nós sempre usamos a expressão, malhando em ferro frio, como diz Paulo, dando soco no ar. Porque se você dá soco no ar, não acontece nada, né? Você não atinge nenhum alvo, nenhum objetivo, é um esforço em vão. E veja o que diz, o que me chamou a atenção nesse texto, o versículo 14, quando Jó fala que ele esperaria a mudança dele pacientemente, até que ela acontecesse. Mas antes, no verso 4, tem algo que é muito forte em relação a isso que nós estamos meditando, porque Jó ele diz assim: quem do imundo tirará o puro? Quem do imundo tirará o puro? Como que nós podemos, daquilo que é ruim, daquilo que não presta, daquilo que é defeituoso, daquilo que está estragado, tirar coisa boa? Outro texto que nós mencionamos aqui pela manhã, que foi Jesus quem disse: nós não podemos colher figos dos abrolhos. Abrolho é planta espinhosa, erva daninha. Como que você vai colher uma fruta boa de uma erva ruim, de uma planta ruim? Como que você vai tirar, e aí é Tiago quem fala isso, como que você vai tirar água doce de uma fonte amarga? E às vezes nós queremos que pessoas que ainda não são nascidas de novo, que ainda não são transformadas, que ainda não se converteram de verdade, produzam bons frutos. Jesus Cristo disse: a árvore boa produz fruto bom, enquanto que a árvore má produz frutos maus.
Isso é uma lei natural, e que aí espiritualmente também funciona desta forma, que nós não temos como mudar. Por isso que a primeira proposta do Evangelho é a transformação nossa, do nosso ser, da nossa personalidade, do nosso caráter. É a nossa morte para que nasça em nós um novo homem. A proposta de Jesus era: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso tem a ver com morte. Quando o apóstolo Paulo fala sobre novidade de vida, ele diz que o velho homem foi com Cristo crucificado, para que o novo homem então possa nascer e ser construído em santidade e justiça. Então as mudanças na nossa vida, ela acontece primeiro quando nós somos transformados, quando nós nascemos de novo. A pessoa que experimentou a graça de Deus, ela não precisa que ninguém fique trabalhando e esmurrando e surrando e lhe esbofeteando para que ela seja alguma coisa, porque ela vai acontecer naturalmente. Ela só precisa ser ensinada, ela só precisa ser instruída, ela só precisa ser orientada, e é o que a Bíblia nos diz que nós devemos fazer. E quando a pessoa nasceu de novo e ela é ensinada, ela vai viver, ela vai praticar, ela vai crescer, ela não continua na mesma situação e sempre precisando do mesmo alimento. Aliás, uma coisa que Paulo estranha e que acontece de modo estranho no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é a falta de crescimento e de melhorias nas vidas dos cristãos. Paulo olha para a igreja de Corinto e ele se espanta, porque ele diz: vocês já deviam ser maduros, já deveriam estar crescidos na fé, mas vocês ainda são meninos na fé, ainda são crentes carnais, ainda não se comportam como gente que experimentou a graça de Deus. Depois ele se espanta também com a igreja, com as igrejas da Galáxia. Ele diz: olha, eu esperava muito mais de vocês, mas vocês ainda estão demonstrando que não cresceram, porque é natural de quem nasceu de novo, de quem recebeu a graça de Deus, mudança, desenvolvimento espiritual, crescimento, melhorias de vida, não continuar a vida toda sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, não muda. Como eu falei na semana passada, é o crente Gabriela. Nós não podemos ficar a vida inteira assim. Tem que acontecer mudanças, transformação da nossa vida, transformação do nosso ser, e isto é obra do Espírito Santo de Deus em nós. Amém? Quando você experimenta a graça de Deus, ela muda a sua vida, definitivamente. Você não se torna perfeito da noite para o dia. Você não se torna agora uma pessoa impecável, não comete mais erros, não tem mais defeitos. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que você começa a moldar a sua vida à vontade de Deus, à palavra de Deus. Você começa a perceber os seus erros, os seus defeitos. Você começa a perceber que você precisa melhorar, que não dá mais para continuar como era antes. Porque o que há de mudança na minha vida, se eu apenas agora digo que sou crente, mas continuo do mesmo jeito, a mesma personalidade, a mesma pessoa? Então a mudança, a transformação é algo extremamente necessário e é a base de tudo, para que nós possamos então viver uma vida nova, diferente, transformada, cheia da graça de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4. Dê uma olhada aí no texto, o que Paulo fala sobre isso. Verso 22, Efésios 4, verso 22, diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências ou paixões do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Houve transformação, mudança. Então, quanto ao trato passado, eu vou me despojar, eu vou me despir do velho homem, vou lançar fora tudo que tem a ver com o meu jeito velho de ser, com o meu jeito errado de ser, com a minha personalidade errada,
com o meu temperamento explosivo e complicado, com os meus sentimentos malignos, com desejos, pensamentos egoístas e muitas vezes dominados por paixões carregadas de pecado, tudo aquilo que me afasta de Deus, que prejudica o meu relacionamento com as pessoas, que prejudica o meu relacionamento com o mundo, tudo isso agora eu deixo de lado, para que eu possa então ser ou viver como nova criatura, como novo homem em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Novidade de vida. Quando Cristo entra na nossa vida, nós mudamos. Mas o que muda? Muda tudo. Muda o nosso jeito de ser, muda o nosso jeito de tratar as pessoas, muda o nosso jeito de nos relacionarmos com o nosso próximo, muda o nosso jeito de nos relacionarmos com o mundo lá fora, muda o nosso jeito de usarmos aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, que Ele nos dá, que Ele nos concede, e tudo depende de nós, do nosso empenho, da nossa fé, da nossa dedicação, do nosso esforço, da nossa paciência. Depende de nós, só depende de mim e de você, para que aconteçam revoluções nas nossas vidas. Amém? De mim para que aconteça na minha vida, e de você para que aconteça na sua. A não ser que você esteja conformado com o que você é hoje. Se você estiver satisfeito, plenamente satisfeito, então você vai emperrar a sua vida, e você jamais vai experimentar as bênçãos e os propósitos de Deus para você. Mas Deus tem muito para fazer, e eu sei que você deseja experimentar o muito de Deus na sua vida. Amém? Eu falei na semana passada, você deseja que haja uma revolução no seu casamento? Comece você a revolução. Comece você. Depende de você, não depende do seu cônjuge. Pastor, eu quero, mas a minha esposa não quer mudar, não quer melhorar. Não é assim que nós sempre fazemos? A culpa é sempre do outro. Eu quero mudança, mas é o meu marido que não quer. Ele não presta, depende dele, mas ele é muito ruim. Mas quando a Bíblia nos fala sobre esse negócio de relacionamento conjugal, por exemplo, a Bíblia não diz que você tem que forçar o outro a mudar, ou que o outro tem que ser do jeito que você sonhou, do jeito que você imaginou. Ela diz o jeito que você tem que ser, o jeito que eu tenho que ser. Aí mesmo em Efésios, capítulo de número 5, dá uma olhadinha mais para frente aí o que diz este texto. Verso 22. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como Cristo está sujeito à igreja, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Eu não vou explanar esse assunto aqui, esta questão sobre o que é ser submissa, sujeição, essas coisas todas, porque nós já entendemos um pouco sobre isso. Ser submissa não tem a ver com ser capacho, ser escrava, ser serva, ser empregada, não é nada disso. É apenas aí a questão do respeitar, do considerar, do apoiar, do estar junto, do estar ao lado, do honrar, porque isso tem a ver, honra e respeito é a mesma coisa. A consideração, considerar como é. Em outras partes da Bíblia nós vamos ter outras orientações para a questão das mulheres. Então não se importe com o que seu marido é, o negócio é dele com Deus. Seja você o que Deus diz que você tem que ser. Amém? Você não vai prestar conta pelos defeitos dele, você não vai responder diante do tribunal de Cristo, ou diante do grande trono branco, pelos atos dele, pelas ações dele, pelo comportamento dele. Você vai responder por você. Quando você estiver diante de Deus, você não vai poder ter a desculpa de dizer: Senhor, eu queria, mas o meu esposo não quis, a minha esposa não quis, o meu filho não quis, os meus pais não quiseram. Você vai responder por você. Então faça a sua parte. Mas pastor, é difícil. Não tem problema, Jesus não disse que era fácil, e não foi fácil para ele. Ou você pensa que foi? Mas se é o que a Bíblia diz, então vale a pena. Amém? Amém. Leia Provérbios, leia Provérbios, e busque aplicar isso no seu dia a dia, e você vai experimentar mudanças na sua vida conjugal. Você vai experimentar mudanças na sua vida. E você, marido, né? E nós, maridos, porque aí, quando nós olhamos para nós, aonde estão os nossos defeitos? E quantos são, se nós sabemos contá-los?
Mas aí nós olhamos para a palavra e nós colocamos a culpa na mulher, mas aí a responsabilidade maior é nossa. Porque quando o texto diz aí que o marido é o cabeça da mulher, não está dizendo que ele é o chefe, o cacique, o manda-chuva. Está dizendo que ele é o líder, o responsável, o principal responsável por tudo. Então depende de mim, depende de você, enquanto homem, para que as mudanças de Deus aconteçam. E enquanto nós não fizermos a nossa parte, nós não temos o direito de cobrar mudanças de ninguém. Amém? Amém, homens? Só ouvi amém das mulheres. Mas enquanto nós não fizermos a nossa parte, nós não temos direito de cobrar mudanças de ninguém. E depois que fizermos a nossa parte, nós não precisaremos cobrar mudança de ninguém. Percebe? Nós não temos o direito de cobrar, e quando fizermos aquilo que é o nosso dever, não precisaremos cobrar. Porque as mudanças vão acontecer naturalmente. E isto é o que a palavra de Deus diz. Então mude, experimente ser melhor, experimente ser mais manso na hora de dar uma resposta, experimente ser mais humilde na hora de responder, na hora de falar alguma coisa, na hora de reagir a uma situação. Experimente ser educado, pelo menos, na hora de tratar lá com a sua esposa, com seus filhos. Experimente responder com mansidão apenas. Veja se as coisas vão mudar, veja se vai acontecer alguma melhora. Porque às vezes nós somos assim, né? Nós entendemos, hoje a maioria das pessoas tem assim que família é isso, é passear, é isso e tal, não sei o que, mas esquecemos do trato no dia a dia, e cometemos muitos erros. E se quisermos experimentar mudanças, a mudança tem que partir de nós, da nossa atitude, do nosso jeito de tratar, do nosso jeito de fazer, do nosso jeito de agir. Amém? Então não exija mudança de ninguém, enquanto você não estiver sendo o que a palavra de Deus diz que você tem que ser. Não cobre mudança das pessoas, enquanto você não estiver disposto a mudar você mesmo. Porque nós não temos esse direito. Eu não tenho esse direito de cobrar nada da minha esposa, nem de ninguém. Porque eu tenho que fazer a minha parte. E ser o que a Bíblia diz que eu tenho que ser. E então, esperar que Deus trabalhe na minha vida, no meu coração, na minha família, na minha casa, e faça aquilo que Ele quer fazer. Porque aí eu vou estar preparando o caminho para a ação de Deus. Amém? Amém. Falei também da questão de que nós desejamos revolução nos nossos relacionamentos interpessoais. Você já percebeu que às vezes a gente fica sempre esperando das pessoas uma atitude em relação a nós? Se falar comigo eu falo, se não falar eu não falo. Se chegar perto de mim eu chego perto, se não chegar, para mim tanto faz. Experimente ser diferente. Experimente tratar diferente. Experimente agir de modo diferente. E então você vai ver que as mudanças acontecerão de um modo que Deus vai estar agindo, e você vai experimentar que geralmente as pessoas não estão com raiva de você, geralmente as pessoas não gostam de você como você imagina, né? Elas gostam mais do que você imagina. Geralmente você vai perceber que geralmente você está enganado em relação ao que você imagina das pessoas, quando você começar a ser diferente em relação a elas, em relação ao trato. Qualquer pessoa. Ah, mas tem aquele sujeito lá que é intragável. Trate ele bem. Eu não gosto muito de contar exemplos pessoais, mas eu tive um colega de serviço, um pernambucano, cara bravo, valente, tudo dele era no revólver, no tiro, andava armado para todo lado. Chamava Flávio, e ninguém gostava dele no nosso local de trabalho. E quando eu fui trabalhar com o Flávio, eu logo percebi que o sujeito era daquele jeito. E aí eu comecei a tratar o Flávio de modo diferente. Eu comecei a tratar o Flávio da maneira como ninguém tratava ele no serviço. Me interessava pelos problemas dele. E aí, Flávio, como é que está a sua filha? Ela está bem? Ah, está internada ainda, Jair. Eu estou orando pela sua filha. Como é que você está? E comecei a tratar o Flávio bem. Depois o Flávio, como as pessoas não gostavam dele, eu saí de férias e ele foi tirado de lá do nosso local de trabalho. Com uma forma de punição, ele foi transferido para um outro lugar e foi levado para longe. Só que o Flávio, vira e mexe, ele ia lá, naquele lugar, para me visitar, e levava presentes para mim, levava boné, levava camiseta, levava carteira, estava sempre lá.
E aí quando foi um dia, ele apareceu lá e ele disse assim para mim, olha, ele já tinha falado que ele tinha um tio que era pastor da Assembleia de Deus, e ele disse assim, eu falei para o meu tio que é pastor que eu vou ser crente, mas eu quero ir para uma igreja batista, igual a sua. Então experimente tratar as pessoas de modo diferente, experimente tratar bem, mesmo aquelas pessoas que aparentemente você acha que não precisam ser tratadas bem. Não pense que foi fácil no começo lidar com o Flávio. No começo eu tive que pegar meio duro com ele, ser meio, ter postura firme com ele, mas sem destratá-lo, sem ser mal educado com ele, sem ser agressivo, apenas para que ele soubesse que nós tínhamos que ter um relacionamento respeitoso e de consideração um com o outro, e de bom trato. E o Flávio se tornou um dos meus melhores amigos naquela empresa que eu trabalhei. Então, experimente tratar as pessoas de modo diferente, só depende de você. Amém? Só depende de você. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, só depende de você, para que as mudanças aconteçam. Agora fala para a pessoa que está aí, assentada no banco que você está, só depende de mim. Depende de mim. Só depende de mim. Eu falei sobre, às vezes nós queremos que aconteça aquela revolução na nossa vida profissional, né? Eu tinha que pegar uma promoção. Até lembrei da história que o pastor Alberto falou aqui, daquele cara lá que foi falar para o patrão que estava sendo injustiçado, porque o Renato entrou na empresa ontem, eu estou aqui há 2 anos e o Renato já foi promovido e eu não, né? E às vezes nós queremos que aconteça uma revolução na nossa vida profissional, mas o que nós estamos fazendo para que isso aconteça? Experimente mudar, experimente cumprir as suas obrigações direitinho, experimente ir além das suas obrigações, experimente cooperar com o seu patrão, com a empresa onde você trabalha, sem esperar nada em troca, sem ser interesseiro. Experimente se capacitar mais, fazer cursos, estudar um pouquinho mais, ser mais dedicado, ser mais curioso no sentido de aprender e se aperfeiçoar. Experimente ser diferente, experimente se a sua vida vai melhorar, se as coisas vão mudar para você. Se não mudar onde você está, você vai estar pronto e capacitado, e Deus vai levar você para outro lugar, onde vai mudar para você. Amém? Quando você faz a sua parte, não vai mudar para as outras pessoas, podem mudar para elas também, se elas quiserem caminhar com você, mas vai mudar para você, vai melhorar para você. Então não fica de braço cruzado esperando que caia do céu, de mão beijada, que o seu patrão um belo dia olhe para você e goste do seu sorriso. Tem gente que às vezes tenta se dar bem na empresa sendo simpático, é o cara e tá, aquele cara que agita a festa, e que agita todo mundo, e que não sei o que, não passa disso. Eu conheci algumas empresas que eu trabalhei, que morreram como ajudante geral, ou estão lá até hoje sem ser promovido. São os caras, simpaticão, bonitão, se relaciona, é amizade com todo mundo, mas nunca se capacita, nunca se esforça, nunca aprende nada. E aí os demais vão chegando e vão progredindo, e ele fica lá. Então experimente ser diferente na sua vida profissional, experimente ser trabalhador. Tem um rapaz que estava trabalhando numa empresa aqui perto, e ele teve uma baita oportunidade, porque ele está num processo de restauração da vida dele, e ele estava lá em Guarulhos, empregado numa firma lá, já há quase 2 anos, 1 ano e trala lá, e aí um belo dia, ele estava sem fazer nada, porque o setor que ele trabalha estava parado, e o chefe dele pediu para que ele fizesse um outro serviço lá, e ele olhou para o chefe e falou assim, eu não vou fazer, não é minha função. E o chefe olhou para ele e falou, olha, se você não fizer, eu vou ter que te dispensar, vou ter que te mandar embora. Ele falou, tudo bem, manda embora então. E ele foi mandado embora. Agora está lá procurando serviço. Pô, você leva um currículo meu para tal lugar? Eu falei, cara, eu tenho que pensar se eu faço isso, porque eu não sei se você vai responder ao seu próximo chefe da mesma forma. Então experimente mudar, experimente ser diferente, e então você vai perceber se as coisas mudam, se elas melhoram para você. Amém? Eu falei também de uma revolução na vida financeira. Essa todo mundo está na expectativa, né? Quem não quer que a vida financeira dê uma guinada de repente, comece aí a chover dinheiro, choveu na minha horta, as coisas mudaram, e agora o negócio é tudo, né? Só money, só money. Está igual a musiquinha lá do Roberto Justo, né? Money, money, money. Hã? Você sabia que esse negócio de dinheiro não existe mágica? Aqueles caras que fazem mágica com dinheiro, é trambique aquele negócio ali, é ilusionismo que chama, não rende nada.
Não multiplica daquele jeito que eles fazem lá. Eles não pegam uma nota de 2 e transformam em 100, embora a cor seja praticamente a mesma. Há um tempo atrás, né, eu nem sabia desse negócio, não sei se acontece mesmo. Eu trabalhava no Unibanco de Santa Isabel, e aí tinha uns peruanos que estavam rodando lá em frente à praça, a praça que tinha em frente ao banco. E aí uma gerente lá foi falar para mim assim: olha, fica de olho naqueles peruanos ali, né, se eles forem no caixa e tal, porque há um tempo atrás tinha uns peruanos agindo nos bancos por aí, que eles chegavam no caixa e eles faziam uma espécie de ilusionismo lá, que eles davam uma nota lá para o caixa trocar, e o caixa dava muito dinheiro para ele, caía na mágica do peruano. E segundo ela, era uma trapaça que os caras faziam e iludia o caixa dava dinheiro para eles. Isso pode ser resultado de hipnotismo, né? Porque a hipnose acontece com pessoas que são autossugestionáveis. É um truque psicológico, não sei se tem a ver com demônio também no meio desse negócio. O pessoal que estuda psicologia pratica muito essas coisas aí de hipnotismo. Já tentaram me hipnotizar, graças a Deus não funcionou. Tem muitas igrejas hoje que o pessoal está praticando hipnotismo. Teve uma igreja aqui perto de nós, que o pastor convidou lá um missionário para pregar, e o missionário era considerado o missionário, o homem era o poder de Deus em pessoa. E aí ele falou para o pessoal que estava no culto, uma sexta-feira, a igreja cheia: eu quero que vocês se coloquem de pé, e vocês vão ver que o poder de Deus está comigo, e eu gostaria que vocês se colocassem de pé, e eu vou dar uma demonstração de poder. E aí o pessoal se levantou e ele disse: eu quero que você estenda as 2 mãos para frente. E as pessoas estenderam, as mãos abertas. Agora fechem as 2 mãos. E as pessoas fecharam: aperte bem as mãos. E as pessoas apertaram bem as mãos. Feche os seus olhos. E as pessoas fecharam os olhos. E ele disse assim: agora, para que vocês saibam que o poder de Deus está comigo, quando eu mandar vocês abrirem as mãos, tem pessoas aqui que não vão conseguir abrir as mãos, porque o poder de Deus vai fechar as mãos de vocês. E aí ele orou, e quando ele terminou de falar, ele disse: agora abram as mãos. E várias pessoas não conseguiram abrir as mãos. Tinha um pastor amigo meu que era pastor lá naquela igreja, estava do lado do pastor da igreja, e disse para ele: pastor, isto é hipnotismo. E ele disse para ele assim: você não acredita no poder de Deus, mas isso é hipnotismo. E aí eu quero dizer para você: se você quer se dar bem na sua vida financeira, não tem mágica. E a primeira coisa é: abra a mão, não feche a mão, não seja mão de vaca, abra sua mão, abra sua mão, semeie no reino de Deus, amém? Porque já deve estar pensando assim: pastor, é para gastar mesmo? Não, não é não, depois vem essa parte aí. Primeira coisa, invista no reino de Deus, tenha um coração aberto e generoso. Numa escala de 1 a 10, qual a posição que Deus ocupa na sua vida financeira? Quando você recebe lá sua renda, o seu pagamento, o seu salário, você pensa em separar o dízimo principalmente para Deus, ofertas para missões, para projetos do reino de Deus? Em que situação, em que condição, qual lugar que ocupa isso na sua vida? É se der, se sobrar, ou ocupa prioridade? Então, primeira coisa, nós não ensinamos troca no reino de Deus. Nós não ensinamos aqui que você tem que dar para que Deus te dê em dobro. Nós não ensinamos aqui que se você der o seu dinheiro na igreja, que Deus vai multiplicar tudo lá na sua casa, e que vai acontecer isso e aquilo, e que você vai trocar de carro 2 vezes por ano. E não vai acontecer nada disso, não. Estas coisas vão acontecer dependendo de algumas outras circunstâncias, situações, e na maioria absoluta das vezes não vão acontecer. Tá certo? Mas então, pastor, o que vai acontecer? Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 3. Tem um cara aqui de Suzano que falou que ele gosta muito da Bíblia, ele ama a Bíblia, ele acha todos os livros da Bíblia lindos, mas ele não gosta desse tal de Malaquias, porque foi Malaquias que inventou o dízimo. Ele está errado, né? Ele está equivocado, ele precisa ler outras partes da Bíblia, porque não foi Malaquias. Malaquias apenas lembrou o povo desta situação. Veja se isto aqui é promessa de Deus. Está no Antigo Testamento, Deus está falando com o povo de Israel. Verso 7:
Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja manutenção na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção sem medida, da qual vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. E todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Veja que Deus estabelece aqui um compromisso, uma aliança com o povo. Aliás, Ele está lembrando o povo da aliança que Ele já havia estabelecido lá no passado, que o povo se esqueceu. Priorize Deus na sua vida financeira. Faça uma experiência. Eu me lembro, o pastor Alberto vai se lembrar dessa história. Tinha um rapaz, ele congregava lá no Odete na época, era PIB ainda lá também, e ele estava fazendo faculdade. E uma vez ele chegou, chamou o pastor e mais um irmão lá na época, o irmão Jaime, para conversar, e ele disse que não estava dizimando e não estava conseguindo, porque ele tinha que pagar a faculdade e o salário dele não estava dando. E aí o que estava acontecendo? Ele estava deixando de ser fiel ao Senhor e estava também com dificuldades para pagar a faculdade. E aí eu me lembro que um irmão fez uma promessa para ele e disse assim: você vai fazer o seguinte, no seu próximo pagamento, você vai separar primeiro de Deus, separe o seu dízimo, e depois, se não der para você pagar a faculdade, me procure, e então nós vamos ajudar você a pagar a sua faculdade. Eu me comprometo com você, o irmão disse para ele. E você sabe o que aconteceu? Ele nunca precisou que aquele irmão emprestasse dinheiro para ele pagar a faculdade. Não faltou. E ele terminou de pagar o curso dele. Não me pergunte como estas coisas funcionam. Mas pastor, o que acontece lá? Não sei. Eu sei que é Deus que está fazendo, que trabalha, e que é fiel à palavra dele, e que pode ser fiel a nós quando nós também depositarmos nele a nossa fé, a nossa confiança. Porque o ato de eu deixar de dar, ele vem acompanhado de uma série de coisas. Vem acompanhado de falta de fé, vem acompanhado de relaxo, vem acompanhado de displicência, vem acompanhado daquele negócio de eu não estou nem aí, se der eu entrego, se não der tudo bem, e às vezes dá, mas eu não quero entregar. Você entende? Então quando eu não tenho essa atitude de priorizar Deus, eu estou transmitindo uma série de informações. Ou eu não acredito, eu não creio que Deus vai cuidar de mim, me sustentar, da minha família e vai sustentar. Ou eu não estou ligando mesmo, não importa, porque às vezes a pessoa não dá, não é porque ela não tem. Ela não prioriza Deus porque ela não quer. Como eu lembro de uma irmã que uma vez chegou para o promotor de missões da igreja dela e disse: você vive lá na frente falando que dá oferta de missões, essas coisas, que Deus vai abençoar isso, aquilo. Eu não dou nada e tenho uma vida financeira abençoada. Mas aí a pergunta é: o que você entende por abençoado? Se o dinheiro está fazendo com que você adquira, tenha mais coisas, mais estilo de vida, mais comportamento que te afasta mais de Deus, que bênção que é essa? Isso não é bênção. E o diabo sabe muito bem aonde trabalhar. Então, as mudanças na nossa vida financeira, para que a nossa renda seja bênção para a nossa vida, ela começa quando eu começo a priorizar Deus e o seu reino. E aí não vale só para a vida financeira, ela vale para toda a minha vida. Amém? Eu preciso ser melhor como filho, como pai, como esposo, como esposa, como crente, para priorizar Deus na minha vida. E eu preciso também cuidar melhor das minhas finanças para priorizar Deus na minha vida. Então a questão é essa. Não é que eu tenho que dar, o que eu tenho que ser, o que eu tenho que fazer. É onde Deus está no meu coração. Então as mudanças começam por aí. Segundo, não compre nada de que você não tenha necessidade. E comece a perceber se o seu dinheiro não vai começar a ter uma diferença lá. Faça uma lista, faça isso, se dê o trabalho de sentar e fazer uma relação de tudo que você compra durante um mês. Todo dia que você anote tudo que você comprar durante o dia, tudo que você gastar, vá anotando. Quando chegar no final do mês, faça um levantamento. Isso aqui eu comprei, eu precisava? Eu estava precisando disso? Eu preciso? Não.
Comece a ver o que você não precisa e evite gastar o seu dinheiro com o que você não precisa. Segundo lugar, não gaste o seu dinheiro com nada que você não precise de fato, a menos que dê para isso. Por exemplo, não inverta a ordem das suas necessidades. Nós temos várias necessidades na nossa vida. Tem algumas que são essenciais e tem outras que não, são secundárias, terciárias. Então não inverta os valores. O que é prioridade nas suas necessidades? Por exemplo, nós temos o PEP aqui na PIB, que agora virou Projeto Aquarela. E lá as crianças que estudam pagam mensalidade. E uma vez conversando com a irmã Leonilda, na época minha filha estudava lá, ela disse para mim o seguinte, que muitos e muitos dos pais, a maioria dos pais, estavam com 8, 9 mensalidades atrasadas lá, dos filhos, não pagavam as mensalidades, que era baratinho na época, acho que era 20, 25 reais. Só que criança fala tudo, criança não mente. Então geralmente as crianças conversando lá e brincando com o outro, falam, olha, o meu pai comprou uma televisão nova, daquelas grandes, o meu pai trocou de carro, o meu pai comprou não sei o que, o meu pai fez, nós fomos passear em tal lugar. Então são pessoas que além de estarem invertendo as necessidades das suas vidas, elas estão ensinando uma péssima lição para os seus filhos. Percebe? Às vezes são coisas que a gente não dá importância. Mas aonde nós estamos? De que forma nós estamos lidando com as necessidades da nossa vida? Aí nós queremos que Deus faça a mágica lá com o nosso dinheiro. Não vai acontecer. Amém? Em terceiro lugar, ainda relacionado a necessidades, quando você realmente tiver uma necessidade, mas você não tem condições de atender aquela necessidade naquele momento, seja paciente. Seja paciente. Espere o momento. Se prepare para aquilo. Não se precipite. Não passe os pés por entre as mãos. Não caia na onda do comercial da TV. Você não precisa daquilo que eles falam. Você não tem que ter aquele negócio. Você não precisa para hoje nem para amanhã. Se você pode esperar, espere com paciência. Jó diz, eu esperaria a minha mudança. Espere o momento de você atender a sua necessidade. Ore, é necessidade, ore, coloque diante do Senhor. A Bíblia diz que Ele cuida de nós nas nossas necessidades. E a Bíblia diz que quando nós somos fiéis a Ele, Ele supre as nossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Então acalme o seu coração e deixe Deus trabalhar na sua vida. Amém? Você está anotando isso? Se você não anotar, essa aqui não está gravando não, né? Depois você pode comprar o CD, você vai gastar baratinho com o CD. Vai estar no site da igreja também a pregação. Daqui a pouco o site vai estar no ar, nós vamos informar, não está ainda, mas logo estará. Já começa a anotar aí, portalcomub.com.br. Depois o Tiago vai tirar essa fala de lá. Quero ver ele conseguir. Né? Mas vai estar no ar. Depois você pode escutar de novo a pregação, anotar com cuidado. Mas anote isso para você. E por último, ainda nessa questão da revolução financeira na sua vida, não deseje aquilo que os outros têm. Cuidado com a cobiça. Cuidado com o olho gordo. Eu tenho um amigo que um colega receitou um colírio bom para ele, para olho gordo. Use colírio Diet, né? Vai funcionar. Cuidado com crescer o olho. Não, porque eu tenho que ter, porque todo mundo na minha família tem. Eu tenho um amigo que ele tem uma condição financeira razoável. E agora esse ano ele resolveu trocar de carro, mas ele pegou um carro aí mais ou menos. E ele disse para mim o seguinte, que constantemente os parentes deles, alguns conhecidos mais próximos, falam para ele, você tem que pegar um carro, cara, você merece um carro, você merece um carro grande, um carro bonito, um carro não sei o quê. E ele olha e fala, mas para que eu quero? Por que eu preciso? Por que eu mereço? Por que eu tenho que ter? Se esse aqui está atendendo a minha família, está atendendo as minhas necessidades, é suficiente. Mas é porque o cara que é dono da loja do lado, que é o teu concorrente, tem um, e porque ele tem, eu preciso ter. É porque o seu vizinho do lado tem, você precisa ter. É porque o seu amigo tem, você tem que ter um. Não é assim. Não é assim. Aliás, hoje, eu até estava brincando hoje de manhã, não sei com quem foi que eu falei, que não sei se foi com o Leandro, que lá onde eu moro, por exemplo, eu moro a 2 minutos do centro de Itaquá, eu moro ali do lado do fórum de Itaquá, do lado de cima ali. Eu tenho que parar na minha porta lá e ir para lá de Fusca, ou de Brasília, ou com aquele chevetinho já velho, assim, meio banguela,
Porque você para com o seu carro lá e tem medo de ser roubado. Que já roubaram todos os meus vizinhos em volta. Como diz os caras que iam dar notícia lá para Jó, só eu escapei. Graças a Deus, mas eu sei que estou sujeito também a qualquer momento chegar lá e ser surpreendido. Então às vezes a gente fica querendo ter estas coisas todas e ter isso, ter aquilo. E aí nós pensamos, mas será se eu preciso mesmo? Para que eu quero? Para ficar com medo? Para ficar assustado? E outra coisa, se eu não tenho condições, por que eu quero ter? Se eu não posso, para que eu quero? Porque a ditadura do mundo diz que eu tenho que ter. Então experimente fazer algumas mudanças na sua vida, e você vai experimentar uma grande revolução na sua vida. Amém? Recentemente eu li a história de uma mulher que ela tinha um vício terrível com cigarro. Ela era dependente do cigarro. Ela tinha um problema sério de personalidade. Ela tinha problema com o seu físico, porque ela comia muito, e por isso ela acabou ficando muito acima do peso e começou a sofrer com a obesidade. E ela tinha problema de relacionamentos com as pessoas, e aí o casamento dela foi por água abaixo. Ela resolveu viajar para tentar esparar um pouco a mente, estava deprimida, angustiada, e aí ela fez uma viagem para o Egito. Lá no Egito ela começou a ver algumas coisas, e um certo dia ela estava diante das pirâmides, lá observando e vendo ali aquelas obras lindas, que são consideradas aí uma das 7 maravilhas antigas do mundo. E de repente deu aquele flash de ideia nela, e ela parou e pensou assim, ela falou, puxa, eu preciso mudar a minha vida, eu não posso continuar desse jeito, porque eu estou sofrendo, eu estou perdendo. E aí ela tomou uma decisão, e ela voltou para casa, e ela decidiu, não vou fumar mais, eu vou parar de fumar. E ela tomou uma segunda decisão, eu vou controlar a minha alimentação, eu vou ter acompanhamento médico de uma nutricionista, mas eu vou controlar a minha alimentação. Terceiro, eu vou fazer exercícios físicos. E ela começou a correr todos os dias de manhã. Depois ela se tornou campeã mundial de maratona. E ela decidiu, eu vou mudar a minha forma de tratar as pessoas. E ela se casou. E até quando a história foi escrita, ela estava indo muito bem no relacionamento conjugal. Porque ela tomou uma atitude de mudar, de ser diferente, de fazer a diferença. Mas partiu dela. Ela quis, ela se esforçou, ela ralou, ela pagou o preço. Quando nós queremos, nós mesmos emplacamos as mudanças na nossa vida. Amém? Você quer mudar? Você está disposto a pagar o preço para isso? Não é fácil como no encontro do G12, não é rápido como no comercial da TV, mas é possível e depende de você. Você está disposto a ser paciente e a lutar contra todas as circunstâncias adversas? Como Jó, eu esperaria durante toda a minha luta, eu esperaria a minha mudança. Você está disposto a investir na mudança da sua vida? Você está disposto a parar de cobrar dos outros, de achar que os outros estão errados, e que só você está certo, que você é o dono da razão, e que você é o rei da cocada preta? Não sei de onde tirar essa expressão. Um dia a gente descobre. Eu sei o que é a cocada branca e cocada marrom, que é a cocada queimada, né, de coco queimado. E de cocada, modéstia à parte, eu não entendo é nada. Só sei comer cocada porque sou um bom baiano. Mas pare de achar que você tem razão e que os outros estão todos errados, que você tem que ser reconhecido como o bambambam. Curve a sua cabeça. Quais áreas da sua vida você deseja que melhore, que mude? Quais aspectos da sua vida você deseja que mude? E o que você está esperando para que estas mudanças aconteçam? De quem você acha que depende? Em quem você tem colocado a responsabilidade? Em Deus? É porque Deus não olha para mim? Tem crente que tem esse complexo, né? Deus não olha para mim. Tem gente que vive assim, se Deus estivesse comigo, as coisas não aconteceriam assim. É porque ninguém liga para mim? É porque ninguém gosta de mim? É porque todo mundo está errado e eu tenho que lidar com isso? De quem você espera as mudanças? Se você entende que depende de você e que tudo pode melhorar a partir de você, e você deseja isso, peça para Deus agora: Senhor, eu quero que o Senhor mesmo opere isso na minha vida, com o teu poder, com a tua graça, que o teu Espírito Santo me ajude, me fortaleça,
me capacite, me renove. Que o meu ego, a minha vaidade, o meu eu sejam subjugados por Ti, pelo Teu poder, pela Tua presença. Senhor, isto é obra do Teu Espírito Santo. Nós não podemos transformar nem mudar vidas, mas o Senhor pode. O Senhor é quem conscientiza, é quem convence, é quem mostra a realidade, a situação, é quem direciona. A responsabilidade é nossa de ter as atitudes, de tomar posturas diferentes, de agir de modo diferente. E por isso, nesta noite, nós nos colocamos aqui diante da Tua presença e pedimos que o Senhor esteja tocando em cada um de nós aqui neste lugar. Que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando na nossa vida, nos quebrantando, nos moldando, para que nós tenhamos a prontidão de nos humilhar diante do Senhor, de deixar que o Senhor opere na nossa vida, no nosso coração. Opera, Senhor, em nós esta mudança, com o Teu poder, com a Tua graça, em nome de Jesus. Ainda orando, eu quero convidar você que deseja o toque de Deus na sua vida, que deseja experimentar graça para te fortalecer. Quero convidar você para vir aqui à frente, sair do seu lugar e estar vindo até aqui. Todos nós precisamos de mudanças na nossa vida, tem aspectos que precisam melhorar e depende de nós. Se você deseja receber oração, receber a capacitação de Deus, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Não vou insistir muito, porque isto também é algo que tem que partir do seu coração, tem que partir de você. Não importa quanto tempo você está na igreja, se você é batizado ou não, se você tem cargos ou não. Só isso. Se você deseja o toque de Deus na sua vida, saia do seu lugar e venha aqui à frente, em nome de Jesus. Vou chamar o pastor Alberto para estar nos ajudando aqui nesta oração. Vamos colocar em pé, irmãos, e vamos estar intercedendo por essas vidas. A palavra foi muito clara. Deus quer operar essas mudanças, mas tem que começar com a sua postura, com a sua decisão de você dizer: eu preciso disso na minha vida. Isso se entende como humildade, isso se entende como contrição diante do Senhor. Eu preciso. A humildade é que leva você próximo do Senhor, junto ao Senhor. E Ele, com a sua graça, vai invadir o seu ser. Creia nisso. Ore agora firmemente, pedindo a bênção do Senhor sobre o seu viver, sobre o seu caminhar. Pai, em nome do Senhor Jesus é que nós oramos, porque cremos, ó Pai, que a Tua palavra é que opera as mudanças necessárias, essenciais na vida do ser humano. Pai, só pela Tua palavra é que a vida pode ser limpa, transformada. Só pela Tua palavra nós podemos ter a verdadeira razão do nosso viver. Por isso, Senhor, aqui as vidas que se colocam, os Teus servos que aqui vêm, Tu conhece o interior, o particular, o íntimo, as intenções de cada coração. Tu sabes, Senhor, onde eles têm tido dificuldades, onde as falhas têm imperado e eles às vezes ficam frustrados com eles mesmos por não conseguirem, ó Pai, dar prosseguimento a alvos que tanto desejavam atingir. Mas Tu és o Deus que, a partir desta concepção da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, é quem entra com poder, com autoridade e vai fazendo a obra, a mudança, a transformação, porque fomos criados por Ti e somente Tu tem a capacidade, o poder de mudar o nosso ser, o nosso interior, as nossas intenções, o nosso coração. Por isso, Senhor, visita agora particularmente cada coração que aqui está. Estas vidas que estão aqui, acometidas de circunstância que estão tirando a paz, que estão, Senhor, trazendo angústia. Em nome do Senhor Jesus, opera, meu Pai, com o Teu poder, repreende essas ações, seja da carne, ó Pai, do próprio querer do homem, seja maligna, sejam repreendidas em nome do Senhor Jesus, e haja vida de alegria, vida de regozijo e principalmente vida de obediência e cumprimento da Tua palavra no viver de cada um deles, para que eles sejam pessoas que façam a diferença e sejam bênção enquanto vivem aqui nesta terra, e que a vida deles exalte o nome do Senhor. Recebe a nossa gratidão, ó Pai, e cremos que já tens visitado e trazido a Tua graça e a Tua intervenção nessas vidas, para a glória do Teu nome nós oramos. Amém.